Olá! Neste vídeo nós vamos fazer uma análise do primeiro dos 3 ensaios da sexualidade. Bom, vamos começar agora a entender alguns termos que o Freud utilizou nesse ensaio e por que ele utilizou esses termos e da forma com que ele usou. O primeiro deles é libido. Libido nada mais é do que o substantivo da pulsão sexual. O que eu quero dizer com isso? Em alemão existe uma palavrinha mágica chamada Trieb. É usado mais ou menos assim, quer ver? Existe uma pulsão de fome, existe uma pulsão do saber, ou seja, tudo que nos impele a fazer algo. No tocante à pulsão sexual, ela sempre vai ter um objeto, né, para onde ela caminha. Esse objeto ele sempre é total. Por exemplo, eu sou um homem, gosto de uma mulher, portanto, mulher é o objeto do qual eu gosto, e o alvo é para onde, que parte desta mulher eu gosto. Então, o objeto é sempre total e o alvo é sempre parcial. E segundo Freud, existe uma regra, existe uma norma em relação a esta relação entre o sujeito, o objeto e o alvo. O objeto sempre é do sexo oposto e o alvo sempre é um pênis encontrar uma vagina e, portanto, uma vagina encontrar um pênis. Esta é a regra, esta é a norma. A partir desta norma, desta regra, o Freud vai construir duas exceções, ou desvios. A palavra que ele usa é desvio em relação ao objeto e em relação ao alvo. Em relação ao objeto, você pode ter, ao invés de um homem desejar uma mulher ou de uma mulher desejar um homem, você pode ter um homem desejando um homem e uma mulher desejando uma mulher. Você pode ter esse tipo de construção. Isso é um tipo de desvio, porque a regra é a procriação. E um outro tipo de desvio em relação ao objeto é um homem gostando, por exemplo, de um animal. Tá? Então esse é um tipo de desvio em relação ao objeto. O Freud não levou em consideração desvios que podem acontecer um pouco mais à margem desta norma, como pessoas gostando de bicicleta, etc, etc. Por que o Freud faz essa discussão? Eu não vou entrar tanto nos detalhes dessa discussão, mas por que ele faz essa discussão? Para ele dizer o seguinte: olha, no homem, a pulsão sexual ela é plástica em relação ao objeto. Independente se eu acho isso legal ou não acho isso legal, ela é plástica, ponto. Tá? Um homem é capaz de ter qualquer objeto. Então isso é uma coisa importante. Ele vai usar esta discussão para chegar à conclusão de que o homem, do ponto de vista psíquico, ele é bissexual. Porque se ele pode gostar de homem ou de mulher, é porque psiquicamente ele é bissexual. Isso é uma influência muito grande do Fliess sobre o Freud, mas isso também era muito comum na época do Freud, esse tipo de discussão. Então, a questão dos desvios em relação ao objeto servem para o Freud fundamentar a questão da bissexualidade humana. Os desvios em relação ao alvo, e aí são várias possibilidades. Por exemplo, o sujeito ele pode gostar somente, sendo homem, de sexo anal em relação à mulher. Isso é um tipo de desvio, porque a regra é pênis com vagina. Ou ele pode gostar somente de masturbação, ou seja, né, é um desvio em relação à norma pênis com vagina. Ou ele pode gostar de sadomasoquismo, em bater ou apanhar. Também é um desvio em relação à norma pênis e vagina. Isso tudo vai servir para o Freud fazer uma discussão em relação às zonas erógenas. Ou seja, o homem, o ser humano, ele é também plástico
em relação a qual é o alvo da sua pulsão sexual. Então, através disso, ele faz essas duas conclusões. Ele vai chegar a essas duas conclusões. A pulsão sexual no homem é plástica, tanto em relação ao alvo, quanto em relação ao objeto, ou vice-versa, objeto e alvo. Pois bem, dito isso, ele vai fazer uma outra conclusão. Tá? Ok, ela pode até ser plástica, mas ela tem que ter um objetivo. E o objetivo dela é sim chegar o pênis com a vagina. O Freud deixa isso muito claro quando ele monta o seu sistema de observação do que causa um sintoma. Aí vocês vão entender. O que é uma neurose? Uma neurose é o fato do sujeito, mesmo tendo essa disponibilidade plástica, tanto em relação ao alvo quanto em relação ao objeto, e reprimindo essas possibilidades ou recalcando essas possibilidades até chegar somente no pênis com a vagina. E cada recalque cada repressão desta leva o sujeito a um sintoma. Então o sujeito neurótico ele tem os sintomas que ele tem por uma questão de desenvolvimento, para ele chegar à sua heterossexualidade, para ele chegar ao pênis com vagina, para ele chegar à procriação, ele paga o preço com o sintoma. Esta é a visão freudiana, grosso modo, da sexualidade humana e como que ela causa os sintomas neuróticos, quer seja histéricos, quer seja obsessivos. E a partir daí o Freud vai traçar uma linha reta que vai sair do mais absoluto ponto onde todo alvo e todo objeto é possível até o pênis com a vagina. E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Até lá!